Estamos em guerra. Estamos em guerra e nesse momento todo o globo está em guerra. Estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, um aluno, que me falou o seguinte: eu estava pressentindo que esse ano ia ter uma guerra. Acho que todos nós que estamos acompanhando, as notícias do mundo, estávamos pressentindo que esse ano poderia estourar uma guerra a qualquer momento. Mas nós não sabíamos que iria presenciar uma guerra mundial. Nesse momento dessa guerra mundial, alguns inimigos que lutavam por décadas fizeram uma trégua para cuidar dos seus. Olha que interessante. O inimigo ele é tão devastador que essas pessoas, esses povos que estavam lutando entre eles durante anos, deram uma trégua. Falaram, não, agora contra esse inimigo que está aqui, nós não podemos continuar porque o inimigo não vai aliviar nenhum de nós dois. Vamos cuidar dos nossos, depois a gente volta a se matar. Percebe o quanto é feroz esse inimigo do qual estamos falando? Que pessoas que estavam em guerra durante décadas, durante a vida inteira, pararam de guerrear porque o inimigo que chegou é mais forte do que os dois juntos? E no meio dessa guerra mundial, países fortes como os Estados Unidos estão sendo arrebentados. Nós nunca poderíamos imaginar que uma cidade de Nova York pudesse parar. Quem já foi a Nova York sabe do que eu estou falando. Pensa uma loja em Nova York fechar. Agora pensa Nova York inteira parar. Quem diria que nos nossos tempos iríamos viver momentos tão desesperador? Agora existe um detalhe sobre guerra. Eu estou aqui num país no leste europeu que viveu vários cenários de guerra. E quando eu cheguei aqui, eu estudei sobre essas guerras que eles viveram aqui e fiquei assim, Porque no Brasil tivemos guerra, mas não tivemos tantas guerras. Tivemos uma guerra, e daqui a pouco eu também vou falar sobre a guerra do Brasil, mas quando você lê sobre a guerra, você vê o que as pessoas passaram, você fala, caramba, como as pessoas conseguem entrar em guerra novamente, né? Uma guerra, quando uma bomba vem na casa de uma pessoa, essa bomba não pergunta se essa pessoa é da esquerda ou da direita. Essa bomba não pergunta qual é a sua religião, se você é evangélico, se você é do candomblé, se você é kardecista, se você é católico. A bomba chega na sua casa e mata a sua família. Ela não tem sentimento. Ela não se importa se você está com raiva de A, de B, se você está falando mal do cara ali, da mulher ali. Ela não se importa. Ela mata a sua família, ponto. Bomba não tem sentimento. O nosso inimigo agora, nesse momento, ele não tem sentimento nenhum. Você não consegue ver ele a olho nu, sabe? Ele está entrando na casa das pessoas e matando todo mundo. Se você parar um pouquinho para procurar ler, veja, e eu vou recomendar a você que você não veja só uma emissora. Veja várias emissoras e veja se todo mundo está falando a mesma coisa. Procure os relatos das pessoas que estão perdendo seus familiares com esse inimigo. E vai ver que o inimigo ataca igual em todas as famílias que ele pega. Ele mata você sufocando. Ele mata você como se você estivesse se afogando. A pior morte possível. Esse inimigo é cruel e ele dificilmente leva alguém como refém. Então, nesse cenário de guerra mundial, chegamos ao nosso Brasil. Vivemos E eu quero que você assista esse vídeo porque você vai entender meus posicionamentos agora. Muita gente tem falado para mim, mestre, não é? Você estava muito bom quando estava falando em capoeira, agora você está defendendo
A e B, você está defendendo aquela televisão. Que televisão que eu estou defendendo, cara? Então, entenda o seguinte. Esse inimigo invisível chegou no Brasil. E pegou que cenário no Brasil? Que cenário esse inimigo pegou no Brasil? Vamos lá. Ele pegou um cenário de um povo que estava fragilizado, um povo que estava destroçado. Porque muito de nós acreditamos piamente que se um dia o Partido dos Trabalhadores entrasse no poder, eles iriam lutar pelo trabalhador. Mas demos de cara com o Mensalão, demos de cara com a Lava Jato, demos de cara com os nossos governadores, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos sendo presos, né? Demos de cara com os nossos presidentes sendo presos, sofrendo impeachment um atrás do outro, e tudo que a população viu acontecer. Inegavelmente, os políticos destroçaram tudo, roubaram tudo. Pronto, isso é fato. A população, cansada de tudo isso, achou na figura de um outro homem com uma mentalidade bem direcionada para um lado que todos nós temos medo, acredito que todos nós temos medo do extremo desse homem, e votou nele. Tipo, agora esse cara vai resolver tudo, esse cara aqui, e começaram a chamar ele de Messias. Messias, hein? Na ânsia que ele fosse resolver. E olha que eu nunca falei sobre política, nunca, mas quero mostrar o meu lado dessa história para você. Quero que você entenda o contexto geral. Então, votaram nele e colocaram ele no poder. Muito bem. Quando isso aconteceu, nós não tínhamos uma guerra em andamento. E olha que ironia do destino, porque o presidente é militar. Militar naquela época, mas militar. Militar que foi, né? Mas militar, não vou entrar nem nesse mérito. Então, o povo pega ele e coloca. Só que nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo no Brasil, e o Brasil tem um histórico, desde sempre, de uma grande corrupção. Quando aquele cara gritou às margens do Rio Ipiranga, eu fiz um vídeo sobre isso, falando independência ou morte, que não era nada disso, não estava nada naquele lugar, não estava nada fazendo isso, e ele fez essa independência ou morte por vários motivos, não por esses que as pessoas contam pra gente, mas se você for ler a história, você vai descobrir. Ali começou o problema de corrupção. O Brasil estava devendo tanto dinheiro, precisava pagar, começou a fazer acordos e outras coisas, e as pessoas foram. E veio a escravidão, você lembra da escravidão? Veio a escravidão, os povos negros continuaram no Brasil, nas suas respectivas favelas, e por aí foi os dias atuais. A história de roubo no Brasil pela corrupção é antiga, não é nada de agora. Quem achou que esse governo iria entrar e tudo isso se iria acabar e que ele não iria estar dentro de nenhum problema, foi muito inocente. Quem acha que esse governo não tem problema e que ele não está envolvido em outras coisas também está sendo muito inocente, muito inocente. Não posso acreditar que você está acreditando que não tem, que tudo que estão falando sobre ele é mentira. Mas o que isso tem a ver com a guerra? Tem a ver que pegou o Brasil no meio de uma outra batalha, uma batalha política. E sim, eles estão travando uma batalha política sobre ego, sobre posicionamento e por aí vai. Só que o inimigo, como eu te falei anteriormente, ele não quer saber, ele entra matando as pessoas. E nós estamos na casa dos 14 mil, indo para 15 mil mortos. Porque não temos uma direção correta para o povo. Não tem ninguém falando uma voz só. Cada governador está falando sua própria política. E o presidente da República dele, que desde o começo dizendo para você que não existe guerra nenhuma. Que tudo isso vai passar rápido. Volte para o trabalho. Só que não é essa a política que resolve o problema dessa guerra. Não é essa que todos os outros países do planeta estão tomando de atitude. Quem não tomou atitudes severas com essa guerra está sofrendo percas imagináveis. Inimagináveis. Vidas e vidas e vidas estão sendo ceifadas pelas decisões sem pensar dos governantes dos países. Então agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, quase 15 mil vidas já se foram. Cada estado está sofrendo
de perdas porque está sendo roubado, desde o dinheiro que as pessoas iam mandar para você ficar em casa não chegou. Os governadores e prefeitos estão superfaturando os aparelhos respiratórios. As pessoas estão sendo presas por corrupção em plena pandemia. Hospitais estão prontos, mas não tem gente para trabalhar, não chega aparelho, superfaturamento. O presidente completamente enrolado. É o segundo ministro da Saúde que sai no meio de uma pandemia. Entende? Nós precisamos nos proteger. E no final de tudo isso, a cada 6 mortes, 4 são negros. O vírus está dentro da favela. O vírus está dentro das comunidades, ceifando vidas de pessoas que você aí não está vendo. Por isso você não está acreditando. Mas ele está levando. Quando a pessoa chega no hospital, não é atendido. Não é atendido, não tem dinheiro para pagar um hospital particular, não tem plano de saúde. Assim está a situação nesse momento do Brasil. Entende que não é sobre partido político? É sobre você se proteger, proteger sua família. O vírus existe, a guerra é mundial e está matando todo mundo pelo mundo. Não vai nessa que é uma gripezinha, que não existe, que você pode fazer qualquer coisa, que você não precisa sair, você não precisa se proteger, pode sair de casa. Enquanto uma população fica em casa e a outra está na rua, essa população que está em casa está sendo arrebentada por você que está na rua. Porque essa população que está em casa não vai poder voltar tão cedo ao trabalho porque você está na rua de bobeira. Se você não precisa trabalhar, se você não tem nada essencial a fazer na rua, fique em casa. Porque enquanto todo mundo não se proteger, essa população que está aqui parada em casa vai levar meses e meses ainda dentro de casa, porque o vírus não vai parar de crescer. É isso, espero que você tenha compreendido. O vídeo é longo, mas esse vídeo precisava. Valeu, galera. Protejam-se.